É verdade que os versículos 35 e 36, que mencionam a arca e o grito de guerra, não se encaixam nesse contexto, porque não havia uma ameaça militar no contexto da partida do Sinai. Provavelmente eles foram adicionados, esses gritos de guerra foram adicionados com o propósito de preparar as menções da arca em Deuteronômio. Entretanto, isso não significa que o conteúdo dos versículos 35 e 36 seja uma invenção pós-sacerdotal tardia. A expressão milhares de Israel aparece em 3 textos tardios de Números, tratando-se de um termo militar, que vai inclusive aparecer em Josué 22, tá? Então, é importante que a gente comece a ficar atento, porque a arca relacionada a um contexto militar é algo bem diferente do que a arca relacionada a um tabernáculo ou uma arca de ouro. Porque no contexto de guerra, gente, eles não podiam carregar uma caixa toda de ouro, entende? Não é possível. E nos textos em que a arca é mencionada sendo carregada em contexto militar, ela nunca é descrita como sendo feita de ouro, tá? Então, a gente tem que começar a prestar muita atenção nisso. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Aqui. Os maçoretas, e lembrem que em outras lives, no curso de Oséias, que é gratuito aqui no canal, na playlist Livro de Oséias, eu explico sobre os maçoretas. Então, lembre que os textos bíblicos, como estamos falando de Bíblia hebraica, o texto hebraico, né, foi escrito todo somente com consoantes, foi registrado somente as consoantes e as palavras todas grudadas, sem espaço entre elas. Então, houve todo um processo na Era Comum de separar as palavras e também de inserir as vogais no registro bíblico. E os maçoretas foram quem inseriram essas vogais no registro, ok? E lembrando que, dependendo da escolha das vogais inseridas, muda-se o sentido do texto. Então, os maçoretas, para inserirem as vogais, eles tinham que fazer uma interpretação do que estava sendo escrito. Os maçoretas destacaram esses 2 versículos, o 35 e o 36, de Números 10, enquadrando-os como invertidos, talvez para enfatizar sua antiguidade ou especificidade. De qualquer forma, em Números 10, a arca aparece como uma casa portátil de Javé, na qual ele reside e de onde ele sai quando luta por Israel. Então, esse é o contexto e essa é a ideia antiga, ok?